Infelizmente, com o STF aparelhado, vai ser difícil acabar com a corrupção no Brasil. Para você que pensa que o auxílio e ajuda das Forças Armadas de bem está fora de cogitação, está pensando errado. Para acabar com o aparelhamento que está no poder, contra o progresso de um país e o bem do seu próprio povo, é óbvio que é para isso que as Forças Armadas e todos os militares de bens fizeram um juramento para defender e proteger a população. E no caso das Forças Armadas do Brasil, também fizeram um juramento para proteger o país. O país está sendo saqueado. Milhares de pessoas já morreram e estão morrendo no Brasil por causa da maldita corrupção. Temos que lutar, postar e mostrar a corrupção para o mundo e o estrago que a maldita corrupção e os corruptos fizeram e fazem na vida de pessoas inocentes. Por favor, se você não vai lutar e mostrar a corrupção do Brasil nas suas redes sociais, está perdendo tempo para ajudar a livrar o seu país desse caos que pode afetar até você, pois esses políticos corruptos sem noção e sem amor a Deus praticam esse crime sem se preocupar com o Brasil e com a vida do próximo, porque se der mais tragédias para o Brasil com esse crime praticados por eles, que mereciam pena de morte por assassinar tantos inocentes por causa das suas corrupções, eles têm para onde fugir. Aviso ao povo brasileiro de bem: não devemos generalizar todos os militares do Brasil nem todos das Forças Armadas. Precisam saber por quê. Eu creio que a maioria dos militares do Brasil e Forças Armadas pensam desta forma. Aí de quem mexer com o presidente honesto que está agora no Brasil, a casa vai cair para os corruptos bandidos da nação. Seja quem for, é corrupto ou é bandido, já era. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor, enquanto corruptos mercenários com a certeza da impunidade continuarem agindo desta forma criminosa, o Brasil não será próspero, e muita gente inocente continuarão morrendo. Infelizmente, a maioria dos políticos só querem chegar no poder para roubar bastante e aposentar milionário. Em lugar nenhum do mundo estaria acontecendo o que acontece aqui no Brasil. Governadores e emissoras com concessão do governo contra o governo, em conluio com a ditadura chinesa. Para você que acha que a sua vida não está em risco, a vida da sua família não está em risco, o futuro daquilo que você conquistou com muito esforço não está em risco, o futuro dos seus netos e bisnetos não está em risco, então espere militares a serviço de governadores corruptos baterem na sua porta. Depois você decide se vai ou não para uma intervenção popular. O Brasil de Rodrigo Maia, Alcolumbre, Dória, FHC e vários outros aparelhamento que estão em conluio, é o país das ilegalidades oficiais, dos desvios bilionários, dos acordos indecorosos e obscenos, o país dos acertos entre marginais disfarçados de autoridades, o país onde nenhum deles precisa prestar contas de nada. Segundo estes canalhas, os governos e suas empresas devem ser geridas como se fossem deles e não da nação, do povo. Nesse mundo invertido, todos giram em torno de uma engrenagem corrupta e desumana, da qual participam ministros do STF e STJ, 2 ou 3 do Congresso, e jornalistas da grande mídia, além de artistas que, por força da profissão, além de mentirem no palco, mentem agora, no dia a dia, no meio da rua, sem qualquer pudor. Essa engrenagem criou ramificações em todas as áreas de nossa sociedade. É uma engrenagem poderosa. Na verdade, é um conjunto de engrenagens. É um mecanismo mesmo. Há pouco, um notório e pomposo criminoso, ex-presidente, elegante e erudito, mas sem qualquer caráter, FHC, disse que o país está à deriva. O mesmo FHC que, quando o presidente nomeou Renan Calheiros como ministro da Justiça, indicou Gilmar Mendes para o STF. Mas, de fato, estamos à deriva. Porém, não do jeito que ele faz crer. Depois de 16 anos de uma cleptocracia sem precedentes na história do Brasil, os brasileiros optaram por um indivíduo simples, tosco, sem modos finos, com um discurso ríspido, mas com uma mensagem poderosa. Bolsonaro é grosso, muitas vezes, mas é sempre autêntico. Você pode não gostar do que o presidente diz, mas sem qualquer risco de erro, pode acreditar em suas palavras. Isso é novo por aqui, e isso agrada, contagia, inspira. Quase todos os demais políticos são cínicos e hipócritas. Vide o próprio Rodrigo Maia, filho de César Maia, já condenado por corrupção em mais de um processo.
e tendo como sogro Moreira Franco, também já condenado e preso por corrupção em mais de um processo. Seus predecessores na presidência da Câmara foram Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, João Paulo Cunha, Aécio Neves, todos processados por corrupção, alguns presos. O próprio Rodrigo conta com vários processos na justiça. Parece que é uma pré-condição para assumir este cargo. Ser canalha, mentiroso e corrupto. Na mesma linha seguem Dória, Witzel, Alcolumbre, Joyce. Nossa, a lista não tem fim. Bolsonaro, por outro lado, foi xingado, cuspido, difamado, tomou banho de purpurina, foi humilhado e ridicularizado de todas as formas e no final ainda foi literalmente esfaqueado. Em 28 anos no parlamento nunca recebeu propina ou participou de negociatas. Como não admirar essa conduta se você for honesto de verdade? Bolsonaro montou uma equipe ministerial fantástica, repleta de profissionais competentes, e por ser honesto e exigente com a verdade, foi obrigado a fazer alguns ajustes nas primeiras escolhas dos seus ministros, bem diferente do governador Dória de São Paulo, que no início do seu governo já escolheu como ministro da Casa Civil, Humberto Kassab, por estar sempre atento à máquina que está aparelhada para destruir de todas as formas covardes a sua reputação de honestidade. O presidente Bolsonaro deixa tudo bem difícil para esta mídia corrupta, covarde e mercenária. Por isso o braço jornalístico e artístico da engrenagem precisa montar uma intensa campanha de difamação e destruição de imagem. A verdade não é importante. Bolsonaro revelou-se uma grande surpresa, um presente para o Brasil. Acho que ninguém esperava. 150 milhões de brasileiros e o mundo não esperavam. A cada dia fica muito maior do que anunciava em sua campanha. Honesto, acima de qualquer suspeita, tem governado o país pelo exemplo. Exemplo de correção de valores, competência, generosidade, segurança e seriedade. Tudo aquilo que o acusam de não ser. Mas quem são os que o acusam mesmo? Ah, sim, Maia, Alcolumbre, Dória, Joyce. Aquela lista que conhecemos. Lembra de Antônio Gramsci? Acuse-o de fazer aquilo que você faz. Xingue-o daquilo que você é. Enfim, essa engrenagem, com esses homens sórdidos, não pode permitir que Bolsonaro seja bem-sucedido como está se desenhando. Por isso todo esse imbróglio. Estão tentando engessar e sabotar o presidente de todas as maneiras possíveis. Não importa as consequências. Uma vez que acreditam que estarão sempre seguros. Sempre haverá Gilmar Mendes no STF. Imaginam, mas algo mudou no país. Bolsonaro transformou-se em um farol, iluminando o caminho, com sua conduta. Isso está envolvendo e aproximando muita gente de bem, e com sede de justiça, como um milagre, que não se explica. Se vive. As pessoas estão com os olhos abertos agora. Todo mundo está vendo. O país mudou. Graças a Deus que levantou o presidente Bolsonaro. Este não governa como seus predecessores. A cada decisão tomada, sua postura ética de estadista não encontra paralelo quando comparada às manobras promíscuas do legislativo. No mundo das redes sociais, Bolsonaro acaba de ultrapassar 38 milhões de seguidores entre o Face, Instagram, Twitter e YouTube. Esse é o novo conceito de um político verdadeiramente honesto e bem-intencionado, ainda que um pouco desajeitado e ingênuo, está agradando e chamando atenção. Está cativando. Ontem era apenas uma faísca de ética. Hoje já podemos ver uma chama que tende a se transformar num incêndio nas próximas eleições. A informação está na palma da mão de cada um agora, dentro de cada celular. O mundo do jornalismo comercial manipulador e hipócrita foi ferido e está sangrando. O jornalismo informativo, no entanto, começa a desabrochar nas mãos e nas vozes de profissionais idôneos, autênticos e éticos, que perceberam a mudança e não seguem a cartilha da Miriam Leitão e William Bonner. Ainda há muito o que fazer e muitos mais Dórias e Alcolumbres para jogarmos no lixo. Mas de um jeito ou de outro, Bolsonaro jogou a semente e continua regando. E para os nordestinos, que Bolsonaro conquistou em peso, ele continua aguando. Bolsonaro conquistou minha confiança e por isso tem meu apoio incondicional. Faço campanha, sou um robô, com prazer. A luta é grande. Mas antes de sua eleição não havia esperança. O Brasil estava sem rumo, à deriva, como diz o abutre FHC, entregue aos abutres. Mas agora sim existe um norte. É verdade que está longe e difícil.
com tantos abutres e corruptos no caminho atrapalhando, e que uma bússola aponta a direção, mas não mostra os percalços do terreno, como pântanos, lagos, montanhas, penhascos, todas as dificuldades o que o presidente precisa ultrapassar para levar o Brasil e os brasileiros a uma vida com justiça e honestidade da parte política e dos órgãos públicos. Nossa admiração por Bolsonaro só é comparada ao desprezo que temos pelos governadores chantagistas, pelo nojo que a população brasileira tem por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio do STF, e pelo asco e repulsa que 150 milhões de brasileiros no mínimo sente por Maia, Davi Alcolumbre e toda a corja que os cercam. A saída voluntária e deselegante de Moro não muda nada. O altruísmo de Bolsonaro é admirável. Com certeza o presidente Bolsonaro já está na história como o único presidente honesto do mundo, que lutou sozinho contra um mecanismo de corrupção que se instalou no Brasil logo após o regime militar. Nunca podemos esquecer que precisamos de no mínimo 5 milhões de brasileiros de todo o Brasil em Brasília, para conscientizar o mundo e as forças armadas de bem e patriota, a favor do povo brasileiro e da sua nação, que a única saída para acabar com a corrupção é uma intervenção popular, à frente do exército. Só assim o mundo verá que não se trata de um golpe, pois o único golpe que existe já está sendo dado há 30 anos. Que a corrupção escancarada e desenfreada no Brasil. Lembre-se, a única chave para ativar e conscientizar as forças armadas de bem para uma intervenção popular é o povo, com tanto empecilhos, injúrias e corrupção. Se houver próxima eleição, importante na próxima eleição, a gente escolher um candidato ficha limpa, e que esteja preparado principalmente para defender os direitos dos seus eleitores. O único jeito de fazer isso é exatamente assim: investigue, informe-se para ter certeza que na próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. Só desta maneira colocaremos gente honesta no poder, pesquisando a vida do seu candidato antes de votar. Além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo serviços de no mínimo 100% de precisão,